Efésios capítulo 4, versículo 11 a seguir, podemos ler? Efésios capítulo 4, versículo 11 a seguir. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, querendo ou visando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E quem quer ouvir, diga amém. Amém. Primeira pergunta: quantos desejam que esta igreja cresça? Amém. Eu sei que parece perguntas retóricas, redundantes, mas é importante. Segunda pergunta: quem consegue visualizar esta igreja daqui 5 anos? Estou vendo. Agora a terceira: quem consegue se ver nessa igreja daqui 5 anos? J.B. Carvalho, ele diz assim: eu vi o meu futuro e eu gostei dele. Você já ouviu aquela frase que diz assim: olha, as tuas atitudes de hoje vão refletir no teu futuro? Já ouviu isso? Mas o teu futuro tem que refletir nas tuas atitudes de hoje, porque nós vivemos profeticamente. Nós já vimos o amanhã, gostamos dele e começamos a construí-lo hoje. Quem diz amém por isso? E o primeiro passo para a minha igreja crescer é que eu devo desejar o crescimento dela. Parece algo meio simples demais, mas creia, nem todo crente deseja o crescimento da igreja. Nem todo crente está comprometido com o crescimento da igreja. E me dá medo, porque biblicamente, chamado da salvação e chamado da ocupação é que nem café com leite misturado, não tem como diluir. É impossível biblicamente alguém dizer que é salvo e não ter desejo de ser usado por Deus. Pode acontecer de não saber por onde começar. Alguém já passou por isso? De sentir aquele desejo, mas por onde é que eu vou começar? Mas eu sinto o desejo. É muita informação, pega. Eu disse uma frase esses dias na igreja que eu sou pastor, assim, ó: é mais fácil ajudar quem colocou os pés pelas mãos do que tentar ativar quem já decidiu em cruzar os braços. Então, quando eu desejo crescimento, às vezes eu coloco os pés pelas mãos, eu quero ajudar, eu atropelo, mas aí eu só amadureço, para que o meu sentimento seja efetivo. Agora, se eu não sinto nada, se eu não me identifico, a minha salvação pode estar trincada, embaçada, complicada. Quer ver? 1 Pedro 1,23 diz o quê? Eu sei que já vai projetar aqui. 1 Pedro 1,23, o apóstolo Pedro vai dizer que nós fomos de novo gerados pela palavra, sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Repete comigo: gerados, semente e viva. O que será que Pedro tem na mente dele quando ele usa a expressão gerado e semente? O que Pedro tem na mente dele? Vou usar uma linguagem não chula. Pedro tem na mente dele o casamento, a lua de mel, e que pela conjunção carnal a semente é depositada, e uma vez gerada uma gravidez, a criança nasce levando a genética do pai. O que Pedro quis dizer é isso: se vocês nasceram por uma experiência íntima, o DNA de Deus está em vocês. Oh glória! É por isso que Jesus diz no Evangelho de João capítulo 5, o meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Olha aquela expressão ali, ó, viva. A expressão viva na etimologia é aquilo
que se movimenta, ou seja, na mente de Deus, não cabe a ideia de um crente que nasceu de novo estar atrofiado, estacionado, estagnado, porque tem algo dentro dele que se mexe. Eita, é por isso que o irmão está trabalhando e diz assim: hoje tem culto, tem um negócio se mexendo dentro de mim. Eita, é por isso que você vai chegando aqui e diz: cheguei, minha casa é essa. Quem dá glória a Deus por isso? É por isso que Jeremias, capítulo 20, Jeremias, depois de apanhar, de ser jogado numa cisterna com lodo e o pescoço ficar para lá de fora, Jeremias sofreu. Ele disse no capítulo 20: não vou pregar mais. Aí diz a Bíblia que enquanto ele falava isto, um fogo queimou. Eita, glória a Deus. Não teve aquele dia que tu disse: não vou mais, daqui um pouco não aguentou, já estava aqui. Sabe por quê? Olha para mim, porque a Bíblia diz em João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha, e elas me... Eita, tem um dispositivo aqui dentro de nós, que só Deus tem a senha. Eu senti a presença de Deus aqui. Então, você está meio desanimadinho, mas a voz de Deus, por intermédio do líder, fala, ativa a senha, e liga o dispositivo, e você diz: não dá para parar, eu tenho que me envolver e me comprometer. Quem dá glória a Deus por isso? Então, eu tenho que desejar o crescimento, inclusive, porque se eu sou salvo, eu parto da ideia que eu fui perdoado. Quantos aqui foram perdoados pelo Senhor? Qual é a nossa dificuldade? Como eu falei, eu tenho 2 filhos, e quando os meus filhos nasceram, pastor João, pastora, eu não achei berço evangélico para eles, mas não tinha uma loja, uma marca que faz berço evangélico, porque filho de crente não é neto de Deus, filho de crente é filho de Deus, e para ser filho de Deus tem que fazer o quê? Se arrepender dos pecados, confessar Jesus publicamente. Como assim, pastor? Ou seja, o Espírito Santo, ele revela que você é miserável, que você é irremediavelmente pecador, mas a Bíblia diz em Colossenses 2,14, que o Senhor rasgou a cédula que era contrária, cravou na cruz e humilhou os demônios publicamente, ou seja, ele te perdoou, e como ele te perdoou, e você não tem como pagar isso, você tem como retribuir. E como é que eu retribuo? Saio na rua e digo: eu era endividado, ele me perdoou, você está endividado, ele te perdoa também, vem junto que nós vamos fazer a igreja crescer. Alguém dá glória a Deus? Na cidade que eu sou o pastor, é uma cidade linda, Antônio Prado, dá uma olhada lá, e às vezes as pessoas, eu pastorei 2 cidades na minha jurisdição, e às vezes as pessoas perguntam assim para mim: ô pastor, quantos membros tem lá na igreja de Antônio Prado? E digo: lá em Antônio Prado nós temos 14 mil membros. Ele diz assim: mas tudo isso como assim? Eu digo: não, tem uns que não sabem ainda, mas eu estou avisando um a um, e daqui um pouco eles vêm. Desejo de crescimento. Eu fui pastor em Montevidéu, Marcelo morou lá, o pastor Marcelo. Eu tive amigos meus que quando chegaram na boca do bairro, como nós chamamos lá, e diziam assim: mas isso aqui é uma favela? E eu dizia: isso aqui não é uma favela não, irmão. E o que é, pastor Marciano? Isso aqui é uma fábrica de fazer crente, e eu estou trabalhando nela, eu quero ver a minha igreja crescer. Quem quer ver a igreja crescer? Eita! Levanta a mão assim e repete comigo: esta é a minha igreja, e neste lugar, a minha família viverá as promessas de Deus. Eita glória, recebe essa palavra, irmão? Esta expressão a gente usa lá na igreja. Por quê? Porque a Bíblia diz em Números: como tu falastes ao meu ouvido, eu farei contigo. Aí o camarada está visitando a igreja, ele diz uma vez, Deus diz: gostei, marquei, você não sai mais daqui, esta é a minha igreja. Você tem que olhar para esta igreja e dizer assim: ali é a minha casa, esta é a minha igreja. Quer ver? Nós estávamos me ajude pastor, nós estávamos fazendo um lanche, né, nós chamamos de lancheria lá, não sei como seria aqui, num café, né, com a juventude da igreja. E vocês sabem, não sei se é aqui, mas crente quando se junta, toma Coca-Cola até tontear, né? E aí, sabe como é que é jovem? E se o pastor está junto, a festa está pronta, né? Pegou? E a gente estava ali se alegrando, e terminou o horário, vamos para casa. Quando eu estou saindo, tem um jovem aleatório, não era da nossa tribo ainda,
e ele está tentando abrir o carro dele, mas ele está fora da casinha, ele está embriagado mesmo. Ele está tentando entrar no carro, daqui a pouco ele olha para mim e diz: fala, meu pastor. E eu disse: ô varão de guerra, varão de fogo, glória. E um dos nossos chegou assim e disse: pastor, o cara está bêbado, ciúme, né? O cara está bêbado e está te chamando de meu pastor. Eu disse: pois é, ele toma cachaça e cerveja e me reconhece como pastor. Tu toma ceia e não reconhece? Vou ficar com ele, porque você tem que ter o sentimento. Claro que eu não aprovei a atitude, você entendeu? Você tem que ter o sentimento de pertencimento. Esta é a minha casa. Quem recebe esta palavra? Pergunta para quem está do teu lado: você deseja o crescimento dessa igreja? Mexe alguma coisa aí quando fala nessa igreja ou não mexe? Quando você abre lá a publicidade, né, da igreja, ou você pensa assim: não é meu departamento que está sendo publicado. Eu quero ensinar vocês uma coisa que você já sabe: nós departamentalizamos a igreja porque ela cresceu, mas a igreja ainda é um corpo, ainda é uma coisa só. Quem diz amém por isso? Sabe o que diz Andy Johnson no seu livro sobre missões? Olha o que ele diz: porque, pastor, é muito fácil dentro da igreja nós fragmentarmos ela em grupos. Alguém diz assim, quando a gente faz uma festa, por exemplo, conferência dos jovens, aí alguém diz assim: não, mas não é dos varões, eu não vou. Um exemplo, não sei quantos departamentos tem aqui, né? Mas igreja é igreja em qualquer lugar, né? Andy Johnson diz assim: qualquer coisa que não contribua para o todo, estou usando minha linguagem para traduzir, qualquer coisa que não contribui para o todo da igreja é simplesmente dama de honra, não é noiva. Um exemplo, não que vocês sejam assim, eu sou ministro de louvor, se eu não for, o pastor está quebrado. Tu é simplesmente dama de honra, e dama de honra é bonitinha, chama a atenção da festa, mas não vai para a intimidade, só vai para a intimidade quem é noiva. Quem diz amém por isso? Deu para entender? Então, lá onde eu pastoreio, nós temos mais de uma igreja, mas eu não sou o pastor dessa, eu sou o pastor do ministério. Quem pastoreia a outra cidade não é o pastor daquela, ele é o pastor do ministério. Nós não somos várias igrejas, nós somos uma igreja com várias frentes de trabalho. Quem dá glória a Deus por isso? E você faz parte disso. Então, o primeiro segredo que eu ensino aqui para a igreja crescer é o crente desejar que ela cresça. Porque se você tem 30 crentes e 5 não desejam que ela cresça, esses 5 se opõem ao crescimento. Não, pastor, claro que sim. Existem algumas formas de fazer missões, você já sabe, né? São 3 as básicas, né? Indo, orando, e a quarta é não atrapalhando. Se você não atrapalhar, você já está dando uma ajuda para nós tremenda. Mas escute o que o pastor vai dizer. O primeiro é o desejar, o segundo é o se sentir parte da igreja. Estou indo por passo, tá? Não posso ser muito pontual, porque eu quero, nesses 2 dias, passar o máximo que eu posso para vocês. É se sentir parte da igreja. Quer ver? Com todo respeito, um católico, praticante ou não, ele passa na frente da paróquia, ele faz o sinal da cruz, porque ele se identifica com aquilo ali. Às vezes nós não nos identificamos com o lugar que estamos, e nós temos que nos sentir parte da igreja. Parte. Pastor José Satiri dos Santos, missionário em Cúcuta, na Colômbia, há mais de 40 anos, com mais de 60 mil membros da igreja dele, ele diz assim: se tu reconhece a terra que tu estás, ela te reconhece também. É como eu vim aqui começar a dizer, porque Brasil, não é Brasil, ficou lá atrás, agora é Portugal. Esta é minha terra, este é o meu lugar. Quando eu estou chegando em Antônio Prado, na cidade que eu sou pastor, você já viu que eu falo bastante de lá, né? Porque é o lugar que eu amo. Quando eu estou chegando, quem vai de Caxias do Sul, que é uma cidade, uma metrópole, a minha é pequenininha que está do lado, quando eu estou chegando, tem uma plaquinha que diz assim, Antônio Prado a 2 quilômetros, já dá um negócio aqui, estou chegando em casa. Quando eu entro no pórtico, eu já digo, diabo, estou chegando, tu te prepara. Aqui está quem Deus escolheu e plantou nessa cidade. Eu disse esses dias que eu estou dirigindo o meu carro, eu tenho impressão, e eu creio mesmo, se tu não crê, o problema é teu. Eu creio que quando o diabo olha para o carro, entre o volante e o banco, ele não me vê, ele vê uma tocha de fogo andando naquela cidade. Por quê? Porque eu sou daquele lugar.
eu faço parte dali, Deus me plantou naquele lugar, e não há plano B, eu sou dali. Quem diz amém por isso? Então eu tenho que me sentir parte. Mas quais são as desculpas que nós usamos para não se sentir parte da igreja? Posso falar? Nesse passo de número 2, primeira desculpa: ninguém me entende. Ninguém me entende. Será que tu é tão esquizofrênico assim que ninguém te entende? Será que o irmão, perdão se a expressão aqui não é tão linda, é tão fora da casinha que ninguém consegue te entender? Irmãos, tem pessoas que ele se enquadra em Provérbios 30, versículo 15, a sanguessuga tem 2 filhas, me dá, me dá, me dá. Ele absorve. Olha para mim aqui, ó. Tem igrejas que, se ela tiver 200 membros, a vida pastoral é consumida pelos mesmos 30 de sempre. E eu estou descobrindo o segredo para não ser refém dos crentes. Porque, me ajude agora, pastora, lá no Brasil tem creches. Aqui tem também creche. Lá na minha época, quando eu era mais pequenininho que eu sou agora, nós chamava de mãe crecheira ou a tia da creche, que cuidava as crianças. As pessoas acham que o pastor é a mãe crecheira. Como é que é uma mãe crecheira? A mãe vai lá e deixa o filho, e se o filho apareceu esfoladinho, a mãe chega lá e briga com a mulher que é da creche. Mas pastor não é mãe crecheira, pastor é pediatra. Tu já levou o teu filho no pediatra? Se ele chegar lá e ele tiver com o peso menor do que o desenvolvimento dele, o pediatra vai te xingar, porque ele quer ver o bom desenvolvimento. Tem pessoas que querem fazer a gente refém das suas mazelas emocionais. Você não precisa de uma muleta, você precisa de uma palmadinha. Vai, aprende a caminhar, porque Deus quer te abençoar. Quem dá glória a Deus por isso? Ninguém me entende. Segundo, eu não sou do mesmo nível social das pessoas deste lugar. Irmão, a igreja é tão linda, porque aqui nivela todo mundo. Aqui às vezes o patrão, ele é atendido pelo empregado, mas que aqui dentro tem uma autoridade espiritual sobre. A igreja é linda demais. Mas por exemplo, a igreja que eu sou pastor, antigamente era a igreja, ele chamava a igreja do porão. Uma igrejinha de madeirinha, e sabe que italiano, né, tem um jeito, eu quero entrar num lugar bom. Aí agora a igreja é grande, relativamente, perto do que era, é grande. Aí tem gente que diz, não vou, porque agora é a igreja dos ricos. Irmãos, o evangelho salva a alma e educa o corpo. O cara é todo desengonçado, meio estranhinho, aí ele vem para o evangelho, olha o sapato que ele usa agora, olha a chiqueza desse ser humano. Aí tu diz assim, olha, nunca fui um drogado. Não, fui, andei lá, o inimigo me bateu, e agora? Não, Jesus salvou a minha alma e educou o meu corpo, ô glória. E aí a gente faz o quê? Vem para a igreja, depende da festa, a gente vai até comprar uma roupa nova. Por quê? Tem congresso na igreja. Lá no Goiás eu ouvi uma expressão que diz, vou me vestir para ir ver Deus. Então eu estou me arrumando, porque é para o meu Senhor. Então aqui não tem essa desculpa. Todo mundo é igual, porque todo mundo foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Terceira desculpa que as pessoas dão, vou ser rápida. Aqui não vai ter espaço para os meus dons. Você viu que tem pessoa que pensa assim? Ele vem, irmãos, eu não recebo na minha igreja crente que vem com a ideia assim, ó, eu vim aqui porque Deus mandou vir aqui fazer uma obra, e enquanto Ele me quiser aqui eu estou, depois eu vou embora. Eu não recebo. Não, irmão, não é aqui não. Por quê? Porque congregar é criar vínculos. O dia que ele for embora, ele arrasta mais alguém sem querer, querendo. Ele tem que ter convicção. Eu escrevo aqui no livro, pastor João, que eu faço 3 perguntas para todo membro que quer congregar comigo, que vem de outro ministério, claro. E eu dou o livro de presente para eles. Eu faço 3 perguntas para eles. A primeira, tem certeza que esta é a igreja que tu quer congregar? Eu gosto quando ele me diz assim, eu já fui em todas. Aí só falta a minha. Ou ele fica comigo, ou abre outra. Beleza, estamos no lucro, vamos abrir igreja, vamos trabalhar para Jesus. Não vou também me apegar nisso aí. Mas quando ele diz assim, eu tenho certeza, porque Mateus 6,21 diz que onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aí quando ele diz, não pastor, esta é a igreja, porque às vezes se emociona, chega lá no domingo, eu estou pregando que nem itinerante, eu diz, é isso aqui que eu quero, mas o pastor do domingo à noite não é o pastor da segunda-feira de manhã. Aí eu faço a segunda pergunta. Primeira é, tem certeza que esta é a tua igreja? A segunda, você quer ter um pastor? Porque às vezes ele não quer um pastor, ele quer um showman, né? Ele quer um motivador. Você quer ter um pastor?
Aí ele diz, eu quero, eu já brinco, pode ser desse tamanho aqui? Daqui a pouco ele quer um pastorzão desse tamanho, né? Eu sou miúdo, né? Daí ele diz, eu quero ter um pastor. Aí eu faço a terceira pergunta: você está disposto a gastar todos os teus talentos, ainda que a ingratidão seja o teu pagamento? Porque a pessoa que vai embora, ou ela não gostou da igreja, ou ela não gostou do pastor, ou ela diz assim, deveriam ter me dado e não me deram, e ela vai. Então olhe para mim aqui, ó, a maturidade não me ensina, ela não me ensina a buscar um lugar para servir o meu dom, a maturidade me ensina a buscar um lugar para que o meu dom esteja servindo. Paulo disse aos Coríntios 12:15, eu me gastarei, e eu me deixarei gastar em prol de vossas vidas, ainda que amando-vos mais, seja eu menos. Vou repetir o versículo: eu me gastarei e me deixarei gastar em prol de vossas vidas, ainda que amando-vos mais, seja eu menos amado. O que Paulo está dizendo é que o combustível do verdadeiro crente não é a reciprocidade, é noção de propósito. Porque ele está dizendo, eu vou me gastar, porque esse é o meu propósito, e se vocês não mandarem nada de lá para cá, não tem problema, eu vou continuar mandando daqui para lá. Espera aí, Paulo, como é que tu vai continuar mandando na horizontal? É porque se eu mando alguma coisa daqui para lá, é que primeiro eu recebi de lá para cá. Quem dá glória a Deus por isso? Aleluia! Então quando você para de fluir, não é porque as pessoas te machucaram, é porque você perdeu o contato com a fonte. Porque as pessoas podem pisar em você, mas se a fonte está ligada em ti, tu nela, tu continua fluindo. Quem dá glória a Deus por isso? Você tem que se sentir parte da igreja para ela crescer. Quem faz parte da igreja diz amém. Amém. 2 textos bíblicos importantes. Quem lembra o texto que fala sobre o homem da mão mirrada? Quem lembra? Está lá em Lucas capítulo 6. O homem da mão mirrada, lembra que ele tinha uma mão, era a direita. Olhe para mim aqui, ó. Uma mão mirrada, pastora, não pega nada com segurança. É aquele crente que vem na igreja, o pastor profetiza, e ele toma posse, mas ele saiu da porta para fora, ele perdeu a bênção. Mas ele é um crente, só que ele perdeu a bênção. Mas ele vem de novo, porque a mão dele está mirrada. Segundo texto, quem lembra quando Pedro cortou a orelha do servo Malco? Quem lembra? Pedro era meio gaúcho, eu acho, andava de facão, lá de Palmeira das Missões ainda, eita, antigamente, hoje já estão, né, e o Pedro, pá, na orelha. Olhe para mim aqui, ó, a orelha, ela está nova na sua cartilagem, ela está brilhosa, a mão está ressecada. Qual das duas, a orelha ou a mão, qual das duas está em pior circunstância? A orelha ou a mão? A orelha. Claro, porque a orelha está cortada fora do corpo, vai apodrecer. A mão é mirrada, mas está ligada no corpo. Ô glória, alguém pegou, né? Está mirrado, irmão, eu estou fraco, mas estou aqui, esta é minha casa, esta é minha igreja, este é o meu pastor. Como é que está, varão? Estou baleado, estou mal, mas ó, aí é minha casa, nem que for de arrasto, eu fico lá, porque mais cedo ou mais tarde o sangue flui e a mão é restaurada. Quem dá glória a Deus por isso? Quer um conselho de irmão? Quer um conselho? Mesmo em pecado, que alguém não vai entender o que eu vou dizer isso aqui, mesmo doente espiritualmente, vem para cá, é aqui o lugar da bênção, é aqui, porque as pessoas têm aquela ideia, não, é aqui, eu já disse para Deus, pastor, nem que for de arrasto, eu vou chegar no céu. Tem dia que não é fácil, mas eu estou ligado no corpo. Não deixa o diabo te desligar do corpo. Tem um monte de orelha desligada do corpo que estão fedendo já, porque apodreceram. Como é que eles fedem? Eles botam na internet as frasezinhas, quer ver frasezinha que eles colocam? A 100ª ovelha não volta porque tem medo do olhar das 99. Digo, tchê, mas somos tão monstro assim nós? Eu fico até com medo agora de estar aqui entre vocês, né? Por isso eu já sou um marciano, porque não pertenço à vossa dimensão. Olha a frase, pastor. Parece um ar de piedade essa frase, mas, não, você tem que entender quem é filho pródigo e quem é ovelha. Não coloca filho pródigo no lugar de ovelha.
E não coloca ovelha no lugar de filho pródigo. Ovelha não sabe o caminho, filho pródigo sabe o caminho. Tem que dizer: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e confessar: pequei contra o céu e pequei contra ti, e aí ser restaurado. Quem diz amém por isso? Mas eu tenho que me sentir parte. Tenho que me sentir parte. Quantos aqui se sentem parte? Qual é o argumento que a gente ouve, né? Lá eu me sinto assim, um peixe fora d'água. Não, quando alguém tem dedicação, comprometimento, ela cria um ambiente de pertencimento. Não tem como não se sentir parte. Vai dizer que você chega na igreja, viu aquele irmão, né, tua amiga, já dá, estou em família. Só claro, não é um grupinho, porque todo mundo que vem para a família, a gente vai recebendo. E já dizia o pastor Josué Gonçalves lá, pregador, diz assim: se a família é boa, tem que ser grande. Quem dá glória a Deus por isso? Então, se esta igreja é boa, ela tem que ser grande. Quantos creem que ela é boa e será grande? Oh, glória a Deus por isso. Quer ver? Então, primeiro, eu tenho que desejar o crescimento. Eu creio que eu falei sobre a natureza, o DNA, já tem um negocinho bom se mexendo aí. Amém ou não amém? Aí depois você diz: eu me sinto parte dessa igreja, né? Como é que eu sei que eu me sinto parte? Por exemplo, eu e meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, um pouquinho mais velho. Eu e ele podia brigar, mas ninguém podia me bater. Se me batesse, o alemão ia brigar por mim. Glória a Deus por isso. Então, quer dizer, nós tínhamos nossos problemas, mas ninguém podia tocar em nós, que nós se defendíamos. Olhe para mim aqui, todo mundo. Deus não quer que você seja uma prótese no corpo, Deus quer que você seja um membro. Porque prótese, ela até adorna, né? A prótese, ela enfeita, ela corrige alguma imperfeição, mas ela não tem vida, ela não recebe comando. Deus não quer você enfeitando a igreja. Quer ver? Eu tenho um amigo meu que ele tem uma prótese, né? Braço todo, mão direita tem uma prótese. Nunca esta prótese protege o corpo. Nunca. É mais fácil o corpo proteger a prótese para não ter um prejuízo, mas a prótese nunca vai proteger o corpo. Esses crentes estão aí, mas falam o que querem, judiam a igreja, ele não está nem aí. Por quê? Porque ele é uma prótese. Porque crente que é membro, tocou no pé, a mão se ofende. Dá para entender a linguagem que eu estou usando? Aleluia ou não aleluia? Diga para quem está do teu lado: ninguém toca em ti, que eu estou contigo. Fala aí, eita glória. Tá? Agora, aleluia. Se eu passar do horário, o senhor me avisa aí, tá? Terceiro, se eu quero ver a igreja crescer, se eu sou um cooperador, isso aqui é importante, eu não devo medir esforços. O que faz a gente que é pai levantar às 5 da manhã e ir trabalhar, às vezes chegar em casa 7 e pouco da noite, já cansado, vem para um culto, daqui um pouco volta para o serviço, porque a gente ama a nossa família. Pastor, a Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal, o que ele fez? Deu. É possível entregar alguma coisa sem amar, mas é impossível amar e não entregar nada. Quem está recebendo a palavra? Amém. A gente pode dar alguma coisa sem implicações emocionais, mas se a gente ama, a gente ajuda, sim ou não? Então, a medida do meu comprometimento é o avalista do amor que eu professo. Eita, forte isso aqui, hein? A medida do meu comprometimento é o avalista do amor que eu professo. Filhinhos, não ameis de palavras, mas de atos. Está na Bíblia, não está? Então, o verdadeiro amor, ele é materializado. Deus amou o mundo de tal maneira e acabou. Não, deu o seu único filho. Se vocês lembrarem de Atos capítulo 15, aquele conflito da igreja judaica e cristã, aquela transição, Deus usa o apóstolo, guiado pelo Espírito, para dizer que os crentes naquele então não poderiam comer carne sufocada. E o que era uma carne sufocada? Um sacrifício que não custou sangue.
Era um sacrifício que não sangrou, porque no Antigo Testamento tinha que sangrar. Carne sufocada é o que morreu, mas não saiu sangue. Não tem isso na igreja? Aqueles crentes que dizem, eu sou um sacrifício, mas não me corta, Senhor, porque se tiver que sangrar, eu pulo fora do altar. Eita! Recebe ou não recebe, irmão? Olhe para mim aqui, ó. Olhe para mim. Deixa eu falar sobre se sentir parte da igreja. Me ajude agora na expressão, tá? Efésios capítulo 2, todo mundo preste atenção. Diz assim, ó, que as pedras bem ajustadas formam o edifício para a glória de Deus. Pedras bem ajustadas. E pedras pontiagudas, assim posso usar essa expressão? Pontiagudas. Elas não formam edifício porque elas não se ajustam. Tem ou não tem pedra pontiaguda no nosso meio? Tem ou não tem? Tem. Aí não se ajusta aqui, não se ajusta lá, não se ajusta acolá. Por quê? Porque não são pedras bem ajustadas. Se você ler Reis capítulo 6, versículo 7, a Bíblia diz que não se ouvia barulho de ferramenta na construção do templo. Por quê? Porque as pedras já vinham sob medida. Eita glória! Fez um grupinho de louvor, tem muito ruído, é porque tem pedra pontiaguda lá. Deus vai dar uma quebradinha nos cantos da sua vida. Glória a Deus! Alguém tem que receber essa palavra. E vou dizer mais para você. Está dando para aprender? Deus tem um sistema no céu. Deus tem o quê? Deus só usa quem Ele trata. E vou explicar. Como é que é? Deus só usa quem Ele trata. Quer ver? Quem aqui já na sinceridade disse, Deus, eu quero ser usado por Ti? Quem? Então qual que é o sistema de Deus, pastora? Deus, primeiro Ele trata e depois Ele usa. Aí você ora assim, irmão, Deus, me usa. Aí chegou no céu, ativou o sistema de Deus. Deus ouve o quê? Me trata. Não, peraí. Eu digo, Deus, eu quero ser usado. E Deus diz, tratado? Aí Deus grita lá do céu, deixa para mim, eu vou te tratar. Vai me matar, Senhor. Porque o tratamento parece que vai te matar, mas é Deus quebrando os cantinhos e dizendo, eu tenho um lugar para você. Aleluia, levante a sua mão e adore ao Senhor. Aleluia, oh glória, eu tenho um lugar para você, mas eu tenho que quebrar os cantos da sua vida. Quantos aqui querem unção de Deus? Vocês já leram Levítico capítulo 1? Diz que o sacrifício tinha que ser esfolado. Quem aqui tem animal de estimação? Quem aqui tem animal de estimação? Tem? Cachorrinho, um gatinho. Eu tenho duas cachorrinhas, duas pinchers. Tamanho família, né? Pincher. Mas elas são muito calmas. É a Shakira e a pequena. Shakira deu a vida no campo missionário, está jubilada agora, né? Viveu muitos anos lá no Uruguai, agora ela vai fazer 14 anos, na idade dos cachorros, ela está no fim de carreira, acabei a carreira já, né? Então a Shakira ela mora no 8º andar, ela come ração, ela está aposentada. Então tu imagina você pegar o seu animal de estimação e esfolar ele na estrada. Como é que diz o gaúcho? Vai se espernear ou não vai? Vai gritar ou não vai? Só que Levítico capítulo 1 diz que o sacrifício é esfolado, mas não grita. E depois ele vai receber o líquido da unção. E por que o sacrifício esfolado não grita? Porque antes de ser esfolado ele é degolado. E depois ele é esquartejado. E depois ele recebe a unção. Eu vim aqui fazer o teu velório, viu? Porque, pastor, que é isso? O grão de trigo se cai no chão e não morre, fica sozinho. Mas se morre, a igreja cresce, porque dá muito fruto. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado. Deus vai quebrar os cantos da tua vida. Diz aí. Está dando para entender, pastor Rafael? Agora, Deus não desce do céu para tratar gente. Deus usa gente. Quer ver? Quem lembra de Êxodo 33, quando ele diz, Senhor, mostra-me a tua? Aí Deus diz assim para Moisés, não pode ver minha face, explicou, mas vai lá na fenda da rocha. Quem lembra disso? Fenda da rocha é o quê? É um buraco no meio das pedras, sim ou não?
E quem vai e se mete em meio de pedras faz o quê? Se esfola. Deus está dizendo que tu quer ver minha glória e não deixa eu te esfolar nem um pouquinho? Se eu não tratar contigo, você não coopera com a igreja e não vê a minha glória. Mas se eu quebrar os cantos da sua vida, você vai pertencer a um edifício para a minha glória. Vamos lá então? Já que eu quero ver a igreja crescer, eu não devo medir. Tem 4 dimensões do esforço. Posso falar? Depois você vai ler, você vai aprender mais. Primeira dimensão do esforço, olha para mim. Esforço espiritual. Tem crente que nunca ora pelo pastor dele. Irmãos, não é que um obreiro seja ruim. Às vezes ele vai para uma região, pastor João, que é mais difícil o mundo espiritual. O pastor Luiz Antônio, de saudosa memória, dizia assim, ó, tem vezes que a gente tem que orar 10 dias, e não é para ficar mais crente, é para suportar o peso espiritual. Então a gente tem que dobrar o joelho e dizer, Senhor, abençoa o pastor, a família dele, o líder de jovem, tal e tal. E se tu aí tem teu filho que chega em casa murmurando, resmungando, e tu valoriza ele, tu está criando um rebeldezinho. Você tem que dizer assim, não filhão, Deus primeiro trata e depois usa, Deus está te esfolando, eita glória, já vira as costas, não dá trela para ele não dá assunto, deixa Deus tratar ele. Então olhe para mim, olha o que diz a Bíblia em Marcos 14, 27, e eu ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Tem como jogar um versículo aqui no telão? Tem ou não dá? Senão eu leio aqui, eles estão trabalhando, tá? Olha o que a Bíblia diz em Reis 22, 31. Reis 22, 31, já te digo se é primeiro ou segundo Reis. Reis 22, 31, primeiro Reis, capítulo 22, versículo 31, olha o que diz esse texto, pastor, olha que palavra essa aqui, ó. Primeiro Reis, capítulo 22, versículo 31, e o rei da Síria, ele deu ordem aos chefes dos carros, que eram 32, dizendo, não pelejareis nem contra o pequeno, nem contra o grande, mas só com o rei de Israel. Isso aqui é forte demais, irmão. Eu já ouvi crente dizer assim, pastor, se o pastor se enrolar, Deus vai levantar outro. O quê? Outro com essa história de dedicação, de renúncia, não é falar bem e pregar bem, é marca, é amor, é identificação. Você tem que dizer, hoje eu vou jejuar pelos meus líderes, vou consagrar por eles. Porque o diabo peleja contra você. Os homens que estão aqui, o diabo peleja contra você, porque se o diabo, eu vou usar uma expressão gauchesca, a nossa lá, se o diabo balear você, ele vai tontear toda a tua família. E a Bíblia, ela diz que nós devemos iluminar nossa casa, Mateus 5,15, você tem que ser como um farol, no dia da tempestade, para que o barco não venha naufragar ou bater nas rochas, diga, eu estou aceso para a glória de Deus, eu estou guardado, oh glória, esforço espiritual, deu para entender? Vamos lá, só vou dando assim, como diz um amigo meu, vou deixando as deixas, diz ele, tá? Segundo esforço, esforço físico. Uma igreja não cresce sem trabalho. Cheguei aqui, estava o pastor Rafael, né, e o Cristiano grudado na vassoura ali, limpando. Esforço físico. Eu escrevo no livro assim, ó, não usar a saúde que Deus nos deu é no mínimo ingratidão. Uma igreja só cresce se tem comprometimento físico. Eu escrevo bem assim, pastor, ó, se você chegou na igreja e viu uma teia de aranha, a tua visão te convidou para limpar. Se você chegou na igreja e viu que a grama cresceu, a tua visão te convidou para cortar. Como é que tem crente que vai chegar na igreja amanhã? Mas Deus vai abrir teus olhos, irmão. Deus vai abrir os teus olhos. Vê. Tem crente que se ele passa, vamos imaginar hipoteticamente, ele foi no banheiro, no corredor tem um vazamento de água, ele viu, ele olha assim, faz bem assim, ó, oh glória, crente comprometido que quer ver a igreja crescer, ele diz assim, onde é que tem um pano, onde é que tem um balde, eu não posso deixar alguém resvalar aqui, cair, se machucar, incomodar o meu pastor, ai mas eu pintei minhas unhas, agora nem sei, tanta evolução que tem, é com gel,
Papai do céu vai te abençoar se você estragar a unha fazendo a obra. Quem recebe esta palavra? Eita, vai dar para falar amanhã ainda ou não? Esforço físico, né? Ó, ainda bem, né? Dá uma olhadinha nesse manto aqui, ó. Eu já fui em lugar que o aquário parecia mais uma frigideira do que um aquário, de tanta marca de dedo que tinha, e parecia que tinha banhado, não era unção, banhado no azeite. Se bobeasse, dava para fritar um ovo. Excelência, trabalhar, limpar, cuidar, ter visão, organizar. Quebrou, é minha área, vou servir. Uma igreja só cresce com esforço físico. E não é revelação, toda igreja tem o grupo que só aparece para comida. Quando não é aquele dia que todo mundo tem que trazer alguma coisa, e o irmão traz o refrigerante mais barato, mas na hora de ir embora sobrou o mais caro, ele bota embaixo do braço e diz: estou indo, Jeová Jireh, Deus da provisão, Deus de la provisión. Tem em tudo que é lugar. Comprometimento físico. Vamos lá? Terceiro, agora vai. Comprometimento ou esforço financeiro. Eu vou explicar para vocês uma coisa. Eu não estou aqui para levantar uma tese sobre dízimo e nem sobre oferta. São coisas racionais que eu quero lhe dizer. Uma igreja não cresce sem dinheiro. Não tem. Uma coisa óbvia. Eu passei todo o período da pandemia, e olha que eu esperei. Nem um dia um anjo chegou lá com a espada desembainhada e disse: meu filho, eis que te trago 1 litro de álcool em gel 70. Ou ele errou o endereço. Então, esforço espiritual, físico e financeiro. Por exemplo, eu já vi crente chegar no banheiro da igreja e dizer assim: que papel higiênico mais áspero esse aqui. Mas o outro custa também. É pecado alguém chegar com o carro cheio de material de higiene e dizer assim: eu quero ofertar. Não é. Esforço financeiro. Lá na igreja que eu sou o pastor, eu sei quanto custa cada lâmpada. E quando uma se apaga, não proposital, ela se apagou mesmo. Se não eu, outro, sobe numa escada, eu digo: vai subindo e orando, porque de repente ela só afrouxou e aperta e volta a funcionar. Eu não vou dar R$95 para fora, eu posso fazer uma obra com isso. Pegou a visão ou não? Esforço financeiro. Eu sou muito admirador dos músicos. Por quê? Porque eu não sei quanto custa um jogo de corda, mas o músico sabe. E geralmente eles se voluntariam servindo o altar, até porque o instrumento é a alma do músico, né? Eles nem gostam das minhas baquetas, ninguém toca aqui, né? Ele diz que instrumento e salvação é individual, eles não querem, né? Agora também não vou aprovar aquele negócio de ter 3 bandas e os 3 ficar trocando instrumento toda hora. Aí o pastor, daí dá dor de cabeça também, né? Mas não é fácil, né? Então, comprometimento financeiro. Sabe aquela alegria de dizer: essa aqui é minha igreja, a igreja da minha família, dos meus filhos, do meu neto, e eu ajudei a fazer, glória! Mas qual que é a desculpa sorrateira que vem? Que a pequena ajuda não serve para grandes problemas. Você já pensou, pastor, imagine que essa igreja aqui é de tijolo, e alguém vinha aqui e diz assim: pastor João, eu quero retirar os meus 7 tijolos que eu doei. Vai abrir um buraco na parede. Então quer dizer que no mundo, ou no universo de 3.500 tijolos, os 7 vão fazer falta. O que você planta é importante para o reino de Deus. Tem que ter esforço financeiro. Sim ou não? Às vezes eu vou fazer visita lá, para pessoas que não são da igreja, e quando eu vou fazer uma visita, há um costume. Eles já vão abrindo a carteira e vão dizendo: quanto é que custou? Não, eu digo: nós não temos esse costume não, porque eles não são crentes. Quem vai patrocinar o pastor para orar por eles são os crentes, já lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Se ele quiser alguma coisa, ele vai levar lá na igreja. Então, comprometimento financeiro. Estatisticamente falando, só não posso falar de Portugal, mas no Brasil, se você tem uma igreja com 100 membros, 30 membros são dizimistas fiéis, os outros 70 não são.
é 30%. E quando você faz uma ação para levantar recurso, alguém diz: para que fazer isso? O dia que todos os crentes forem ofertantes e entregarem dízimo, nós podemos anular algumas coisas que nós fizemos hoje por necessidade, porque a Bíblia diz: trazei os dízimos para a manutenção da casa do Senhor, para que não haja falta. Quem quer ser fiel, diga amém. Por isso, comprometimento. Eu já vi pais que todo culto que tem escolinha bíblica larga as crianças lá, mas nunca perguntou se eles tomam um lanchinho, se eles... Chega lá e diz assim: ó, como é que é? Uma escalinha aí que eu nunca trouxe? Meu guri entrou com 2 anos, já está completando 18 anos, nunca trouxe nada. O que é que eu faço para ofertar? Seja você alguém que se inclui nos desafios da igreja. Quarto esforço. Posso falar? Esforço moral. E aqui, pastor, está o extraordinário da coisa. Vou dizer que o esforço moral é mais valoroso que o dinheiro na igreja. Vou dar um exemplo. Vamos levantar uma oferta, um exemplo aqui para algum lugar. Aí você não tem como ajudar. Nem todo dia a gente tem, normal. Aí você não tem, mas você olha para quem está do outro lado e diz: rapaz, como eu creio nisso, eu queria estar junto. Na próxima eu vou estar, agora não posso. Olha a tua influência moral. Mas tem aquele outro que diz assim: além de nós estar em ampliação, agora quer mandar oferta para lá. Você desconstruiu a visão, você desanimou, você não contribuiu para o crescimento da igreja. Sim ou não? Quem sabe vocês não têm um costume. O pastor João, pastor há muitos anos, já passou por isso. Quando a gente vai fazer um uniforme para um congresso, não tem igreja que não dá problema. Eu sou daltônico, isso é verdade. Então as cores para mim, irmão, já pensou eu escolhendo roupa de coral? Mas sempre dá problema. Eu estava pregando numa cidade do Nordeste, e de repente eu chego, cumprimento o pastor e a pastora, no congresso de jovens, estou ali conversando, daqui a pouco chega uma mocinha, e ela vem trazendo a vestimenta que ela ia usar no congresso. Era um vestido bonito, tal, que todas as moças iam usar, e ela está chegando, mas ela está caminhando meio firmezinha assim, né? Eu digo: vem marchando, terra. Ela estava vindo, e daqui a um pouco eu estou um pouquinho mais assim do lado, ela troca uma meia dúzia de palavras com a pastora, e ela joga aquilo ali no chão, pá! Eu já ia tirar meu casaco, pensei que era um ritual de hospitalidade, recebimento. Vou tirar, vou pisar também, porque eu estou aqui para estar na cultura do povo. Mas me contive, irmão, me contive. Quando eu me asseguro um pouquinho, ela sai, eu pergunto: pastor, o que está pegando aí? Pastor, a situação é a seguinte: a gente tirou as medidas do vestido há 30 dias atrás, só que a irmãzinha não parou de comer, e não cabe o vestido nela hoje, e a culpa é minha. Olha como nós somos neuróticos, problemáticos. Que loucura. É por isso que a Bíblia diz que foi o Espírito Santo que capacitou Bezaleel para trabalhar com todo tipo de pedra, porque ser pastor tem que ser ungido pelo Espírito, senão fica louco na cabeça, irmão. Aí, tá gravando, está transmitindo, minhas ovelhas me conhecem. Fizemos uma festa, a camiseta lá, um dizer, e começou um zum. Não gostei da camiseta, porque me deixou desse jeito, porque me deixou daquele outro jeito. A Bíblia diz em Provérbios 19, que o vento norte expulsa a tempestade. O que é o vento norte? Alguém começa a falar mal, você olha para ele e fala assim, ou nem fala, só olha, ele olhou para ti, ele já sabe do que se trata. Esse cara não está no meu time, eu vou ficar quieto. E começaram a desconstruir no meio dos jovens, sabe? Vai comer um lanche, diz: o que tu achou da camiseta? Rapaz, eu gostei. Aí tá. O que tu achou da camiseta? Não gostei muito. Eu também não. Aí já vai tendo um exército crescendo do mal ali. Reuni os jovens da igreja. Escuta isso aqui, reuni os jovens da igreja. Vou lançar uma sentença aqui. Reuni 30, 40 jovens e chamei um por um e disse assim: ei, você, vem cá contar como é que é a tua vida antes de vir para a igreja. Usei uns 3 exemplos assim, e perguntei: quantos aqui já precisaram do pastor, nem que for 5 minutos depois do culto, e o pastor estava pronto aqui? Todo mundo, que a gente tem esse trabalho, durante o dia todo mundo trabalha, de noite estamos ali para servir. Aí eu olhei para todos eles e disse assim: pois é, eu estou muito triste, porque em tudo que eu servi vocês, eu não tenho o valor de R$35 para vocês. Aí eu disse assim: porque você e você, dei os nomes, estão falando mal da camiseta,
E eu aprendi que é melhor R$ 35 na obediência do que na desobediência. Vocês têm duas opções: vocês comprem e sirvam, ou vocês não compram e se calem. Acabou. Todo mundo de camiseta. É bem verdade que na outra semana tinha uma gente que nem era da igreja, estava usando a camiseta. Não importa. A pessoa foi obediente. Eu vou usar. Quantas coisas nós não gostamos e nós fazemos porque é o bem-estar de todo mundo? A igreja não se trata de mania, se trata da vontade de Deus. Às vezes as pessoas dizem assim, a igreja do pastor Marciano cresce porque todo mundo diz amém para ele. Não, às vezes é nós que dizemos amém para as pessoas, porque nós cremos que as pessoas têm muito para contribuir com a igreja. Quem diz amém por isso? Coitadinha da minha esposa. Eu vou concluindo agora. Nós fomos pastores em uma cidade no país do Uruguai. Miriam tinha 18 anos. E era uma igreja tradicional, né? E tudo bem, a gente estava lá para cuidar os irmãos. E aí o conjunto da festa, do ciclo de oração, era aquele conjuntinho, sabe? Estou te falando há anos atrás, das ombreiras, né? E a Miriam dizia, Márcio, eu me sinto na viejita, eu me sinto mais velha, uma velhinha. Eu digo, Miriam, obediência, obediência. E lá entrou a Miriam no congresso, obediência, obediência. Aí pastor, eu não vou usar a expressão do Brasil, eu vou usar bem técnica então, pastor, eu vou passar vergonha. A Bíblia diz, ele sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e foi obediente até a morte pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo. Diante desse nome todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Obediente até a morte ele foi obediente, e morreu de uma maneira que a razão não poderia explicar, mas ele foi obediente. Só pode desfrutar da exaltação quem tem coragem de a si mesmo se humilhar. A cristologia vai ensinar a palavra kenosis, que é um esvaziamento completo. Jesus se esvaziou para cumprir o propósito. Quem diz amém por isso? Eu vou terminando aqui, pastor, porque vai ser 15 para as 10, e eu já estou falando há 1 hora. Quantos aqui foram abençoados e aprenderam? Amém. Vamos recapitular só? O que eu vou fazer para a minha igreja crescer? Primeiro, desejar o crescimento. Por quê? Porque eu tenho a natureza de Deus dentro de mim. Segundo, me sentir parte da igreja. Me sentir parte da igreja. É melhor ser uma mão mirrada do que uma orelha cortada, mas cedo ou mais tarde Jesus me restaura. Quem diz amém por isso? E também eu não devo medir esforços. Quais são as dimensões do esforço? Espiritual, físico, financeiro e moral. Eita, glória a Deus. Eu posso orar com os meus irmãos, pastor? Estejamos em pé em nome de Jesus. Eu espero que você tenha sido abençoado, regulado pelo Espírito Santo. Eu queria que você saísse daqui com uma verdade: eu sou uma pedra que tem que ser lapidada pelo Senhor. Diz que um dia um barco está passando e vê uma ilha aparentemente deserta. Escute isso. E daqui um pouco eles vão rodeando ela e eles encontram lá um SOS. E eles veem um homem pulando na beira do mar. E eles vão resgatar esse homem, e ele diz assim, não, eu quero mostrar a ilha para vocês, porque eu estou há muitos anos perdido aqui sozinho, tá? E aqueles tripulantes desceram, e foram conhecer a ilha com aquele náufrago que estava ali, que agora foi auxiliado, e caminharam por toda a ilha, e de repente tinha 3 cabaninhas. Quantas? 3. E aí eles pararam e perguntaram, tem mais alguém com o senhor aqui? Não, só tem eu. Mas por que 3 cabanas? Ele disse, não, aquela ali é a minha casa. E aquela outra? A minha igreja. E essa aqui? Não, agora é a igreja que eu estou indo agora. Aquela é a minha antiga igreja. Ou seja, o cara sozinho se complicava. O problema não está do lado de fora, o problema está do lado de dentro. Paulo diz, tem cuidado de ti mesmo. E da doutrina, fazendo assim, salvará tanto a ti quanto os que te ouvem. Diga, Senhor, eu quero ser moldado por ti. Senhor.